Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Olá, boa noite nesse início de final de semana, que é o sábado, né? Uns dizem que é sexta-feira, outros dizem que é sábado. Então, né, já adentrando aí o final de semana, vamos para mais um estudo de Leon Denis. O livro é O Invisível. E nós estamos no capítulo 19, Transe e Incorporações. Vamos à nossa prece. Pai de infinito amor, Cristo Jesus, Espíritos zeladores da Web Rádio Cristo Consolador, Leon Denis, pedimos então inspiração para a explanação desse capítulo fundamental do livro No Invisível. Graças a Deus. Meus amigos, nós estamos numa parte muito gostosa do livro, né? Que é a segunda parte. Estamos ali na escrita direta, psicografia, escrita medianímica, que já foi abordado nesse capítulo, já foi falado no capítulo 12, lá atrás, da exteriorização do ser humano, né? Que Leon Denis dividiu em duas partes esse livro, em três partes, na verdade. Aqui ele fala do espiritismo experimental, as leis, que é a primeira parte. Na segunda parte, ele fala do espiritismo experimental, os fatos. Então, primeiro ele apresenta a teoria, as leis, né, as leis gerais. Depois ele acrescenta os fatos. E, por último, ele vai falando aqui da parte moral da mediunidade, que é a terceira parte, grandezas e misérias da mediunidade. É muito interessante. Pois bem, ele desmistifica o medo, desmistifica uma série de coisas, né? E eu aconselho como leitura principal esse livro, ou vice-versa, o livro dos Médiuns de Kardec, ou No Invisível de Leon Denis. Eu aconselho, olha, eu levei bastante tempo para manusear, para ler o livro No Invisível. Espero que vocês não cometam o mesmo erro, ok? Então, é um livro muito bom, importante, encorpado, resumido, focado, muito interessante mesmo para o estudo, para a fixação. E eu digo que as obras de Leon Denis são como água entremeando ao portentoso edifício da codificação. Ele permeia tudo, né? Como se fosse ali misturada a argamassa, como se fosse areia misturada ao cimento, desse edifício da codificação, elegido pelo Kardec com auxílio dos espíritos. Então, nós estamos aqui. Na segunda parte, nós já abordamos a exteriorização do ser humano, que é no capítulo 12, no capítulo 13, sonhos premonitórios, no capítulo 14, visão e audição psíquicas em estado de vigília, muito interessante. Capítulo 15, a força psíquica, os fluidos, o magnetismo. Na 16, fenômenos espontâneos, casas mal assombradas.
No capítulo 17, fenômenos físicos, as mesas. No capítulo 18, ele abordou a escrita direta ou psicografia e escrita medianímica, que foi dividido em duas partes. Esse também, capítulo 19, será dividido em duas partes também. Tá? E depois nós temos ali aparições e materializações de espíritos e identidade dos espíritos, que também eu pretendo, no primeiro momento, dividir em duas partes também. Tá? Mas pelo menos o capítulo 20, teremos que dividir em duas partes. E o capítulo 21, ainda estou dando uma olhadinha para ver se nós vamos dividir ou não. Bom? Então vamos lá. O capítulo 18 está falando o quê? De escrita direta ou psicografia e escrita medianímica. Alguns termos desse capítulo podem trazer uma certa confusão ao que comumente se fala hoje. Lembrando que esse livro foi escrito no século XX, início do século XX. De lá para cá, muita água rolou debaixo da ponte. Mas vamos aqui, nós vamos ler parágrafo por parágrafo. Logicamente, nós vamos resumir, senão ficaria uma coisa assim, entediante, bastante chato, né? Mas então nós vamos tentar ver isso aqui. Gente, calma aí. Acho que nós vamos falar, gente, do capítulo 19, que é Transe e Incorporações. Tá ok? Não, eu estou usando aquele livro da CELT, da edição CELT, tá? Aqueles que quiserem ler, hoje eu vou tentar abordar da página 265 para a página 2, até a página 278. E vamos lá. Olha só. O estado de transe, esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desligar-se do corpo carnal e a alma reviver um instante sua vida livre, independente. A separação, todavia, nunca completa. A separação absoluta seria a morte. Então, vamos lembrar um pouquinho sobre o que Leon Denis está falando aqui. Tá? Vamos ver se no estado de vigília nós estamos acoplados ao corpo. Quando a gente começa a se exteriorizar-se, no caso, a se desdobrar, é bom guardar isso. Olha, nós vamos nos desdobrar. Então, vocês vão vendo aqui que existem diferentes graus. Olha aqui, estou desdobrando, e cada grau desse aqui, no âmbito geral, é abordado na doutrina espírita, ok? Existem outras literaturas, independentes da doutrina espírita, que vocês também poderão, aqueles estudiosos, poderão abordar e estudar, ok? Mas não vou citar aqui, não. Outra coisa também é que, quando Denis fala que a separação total seria a morte física, é justamente isso. A morte física fenece, então a alma já evolui no outro plano. Mas, enquanto isso, desde que mundo a mundo, ao adormecer, a alma começa a se desdobrar, tá? Existem cursos chamados projectologia e outras coisas mais que fazem que você consiga isso de uma maneira melhor. Gente, tudo é treino e não podemos extinguir, falar ponto final. Não, é apenas uma vírgula, ok? Nesse imenso cipoal de aquisição de conhecimentos. Sabemos que o conhecimento vem aos poucos, está muito entremanhado ainda de preconceitos, de ideias pré-concebidas. Mas, e só para ilustrar, eu vou ler aqui os conceitos escritos por Leon Denis e vocês vão estranhar um pouquinho. Vamos ver daqui a 100 anos como é que vai estar isso, ok? 50 anos. Sabemos que hoje em dia tudo muda. Cada dia tem uma mudança. É uma descoberta, um outro olhar, uma outra constatação. Gente,
Vamos pensar aqui. A vida é dinâmica. Ela é dinâmica. Então, nós precisamos começar a pensar sobre isso. Tem os pontos gerais, mas não vamos nos fixar nisto, ok? Desculpem. Mil desculpas, ainda estou gripado. E eu liguei aqui o ar-condicionado para isolar aqui do ruído da rua. Vamos lá. O estado de transe, esse grau de sono magnético que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desligar-se do corpo carnal e a alma reviver um instante de sua vida livre, independente. A separação, todavia, nunca é completa. A separação absoluta seria a morte. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu envoltório terrestre. Semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos, esse laço fluídico permite à alma libertada transmitir suas impressões através dos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, desloca-se e escreve automaticamente, mas desses atos nenhuma lembrança subsiste ao despertar. Ora, Leonardo está falando aqui do famoso cordão de prata, vistos pelos médios, descritos ali, eu não sei a terminologia correta, eu já esqueci, gente. É muita coisa, muita informação. Nos livros de André Luiz, mas nos livros esotéricos é o cordão de prata. Então a gente vê que não é só livros esotéricos, não. Na filosofia hindu, de uma certa forma, acho que tem isso também. Procurem e escrevam aí, tá bom? Aqueles que gostam de estudar, de ampliar seu conhecimento, colaborar com os irmãos. O estado de transe pode ser provocado, quer pela ação de um magnetizador, quer pela ação do espírito. E aqui, vamos lá. Olha, o espiritismo experimental muito fez, muito estudou sobre isso, produziu muita coisa. Procurem os livros em francês do Rochard, né? Do Rochard, então vocês procuram. Tem muita coisa em francês, mas hoje em dia, gente, a barreira de idioma está bem quebrada, tá? Olha, existem sites que traduzem livros inteiros em português, tá? Às vezes você baixa o PDF em francês, vai lá no site, ele traduz exatamente em português. Gente, e a aproximação é muito grande. Então, a barreira idiomática hoje em dia está quebrada com as inteligências artificiais. Então, aquelas obras que permaneciam afastadas por causa da barreira idiomática, dos idiomas, hoje nós conseguimos lê-la. Aconselho aqueles que gostam de estudar. Tá? É um material muito rico. Sobre o fluxo magnético, os laços que unem os dois corpos se relaxam. A alma, com seu corpo sutil, emancipa-se pouco a pouco. Ela redescobre a utilização de suas potências escondidas, comprimidas pela matéria. Eu acho muito interessante isso que o Denis falou. Tá? Potências escondidas, comprimidas pela matéria. Leon Denis vai explorar isso no problema do ser e do destino, na parte terceira, as potências da alma. Aqui, no Espiritismo, e eu vejo muitas pessoas falarem, damos uma importância muito grande às incorporações que nós estamos vendo aqui, a vinda de outros espíritos, a influência de outros espíritos, esquecendo, e parece que tem um terror da parte anímica do ser. O que é a parte anímica do ser? É a nossa alma. Esquecendo que também nós somos portadores de conhecimentos, que nós somos milenares também. Leon Denis, nos capítulos precedentes, ele aborda muita coisa nesse sentido, tá? Foge aqui no escopo, mas se vocês estão acompanhando os estudos, vocês verão isso de uma certa maneira, tá bom? Quanto mais profundo é o sono, mais o desligamento se acentua. Quanto mais as irradiações da psique aumentam e se dilatam,
num estado de consciência diferente. Vamos colocar aqui, psique, aqui significa alma, tá? Significa consciência total, a mente, ok? Novas faculdades aparecem. Todo mundo de recordações e de conhecimento, sepultado nas profundezas do eu, despertam. Isso que eu estava falando aqui. Então, no momento que você, de uma certa maneira, descomprime, você exterioriza, você começa a se recordar das condições ideais de temperatura e pressão, ok? Então, a gente vê isso aqui. O médium pode, sob o domínio de uma vontade superior, reconstituir-se numa das suas existências passadas, revivê-la com todos os seus detalhes, com as atitudes, a linguagem, os atributos que caracterizam essa existência. Isso aqui foi objeto também de alguns livros do Coronel de Rochat, que o Leon Denis cita muito em seus livros, tá bom? E ele e outros experimentadores também. Então, quando você faz a regressão, e é muito importante isso, que existem disciplinas que fazem isso, às vezes as pessoas encaram a regressão certo, tem que ser bem feita, procurar profissionais sérios que façam isso, mas o Espiritismo Experimental realizou muito e tem vastíssimas anotações sobre essas experiências. E é muito interessante que eu me lembro que isso foi abordado no livro de Leon Denis. Não foi Grande Enigma, não. Foi um antes que foi abordado aqui. Se vocês procurarem na playlist, vocês vão ver vários livros de Leon Denis já esmiuçados por nós. Você regride, é muito interessante que nós somos hoje, e é muito verdade, a melhor versão de nós mesmos. Então, quando nós regredimos, nós vamos ver falhas morais, falhas, muita coisa dentro de nós, que hoje, examinando com a consciência atual, as nossas existências anteriores denotam muitas falhas, falhas morais, falhas de procedimento, enfim, muita coisa. Tá? Então, não é falha da lei da reencarnação que eu estou querendo me situar aqui. Estou querendo falar que existem quedas morais, muita. Nós vamos, a cada existência, né, na progressão, nós vamos nos aperfeiçoando em todos os sentidos, ok? Então a gente vê o seguinte aqui. Ao mesmo tempo, os sentidos psíquicos entram em jogo. A visão e a audição à distância se produzem tanto mais claras e mais precisas, quanto mais completa é a saída do organismo. Tá vendo? No corpo do médium, momentaneamente abandonado, uma substituição do espírito pode se produzir. É aqui que eu vou chamar a atenção de vocês. Tá? Bom, uma substituição do espírito pode se produzir. Hoje, modernamente, sabe-se que quando você está num transe desse, mesmo que você esteja um pouco afastado, tudo só acontece as coisas que você permite. Então, por exemplo, no curso mediúnico, o médium, tá, que a gente chama, que está sendo treinado, ele sabe que ele exerce o domínio do seu corpo. Tudo passa através dele. Não existe, tá? A gente pode pensar aqui a substituição do espírito, tá? O meu espírito sai, não. Tem uma influência, tá? Um envolvimento, tá? Uma transmissão de pensamentos, de imagens, mais forte ou mais fraco, de acordo com o espírito, de acordo com o médium, as possibilidades do médium, mas não existe, tá, o abandono completamente. Assim, ó, no corpo do médium, momentaneamente abandonado, uma substituição do espírito pode se produzir. Entende? É isso que eu quero aclarar aqui. O fenômeno das incorporações. A alma de um defunto, mesmo a alma de um vivo adormecido, pode tomar
o lugar do espírito do médium é ser servido seu organismo material para se comunicar através de palavras e dos gestos com as pessoas presentes. Existe sim não tomar. Então, essa tradução, hoje, tá? A ideia é a mesma, mas já se sabe que existe graus e degraus e que não existe ali uma substituição completa. Não, porque o perispírito, o espírito, ao reencarnar, ele vai produzindo, ele vai acoplando-se. Cada célula é reproduzida pelo espírito. Então não há esse abandono, ok? Há sim abandono da consciência, que você se deixa influenciar, e a gente sabe muito bem, como Kardec já falou, tá, que isso se produz, às vezes você nem percebe. Vamos lá. Sábios eminentes testemunharam a realidade desses fatos. O Dr. Oliver Lodge, no seu discurso na Royal Society de Londres, em 31 de janeiro de 1902, viu, foi no início do século XX, exprime-se assim: uma máquina elaborada como nossos corpos pode ser utilizada, no caso de trânsito, não apenas pela inteligência que a fabricou, por assim dizer, mas também por outras inteligências, as quais permite-se fazer uso, viu? Nos quais permite-se fazer uso. Naturalmente, isso não se realizaria senão por um certo tempo e com bastante dificuldade. Ok? É dificultoso, é problemático, tá bom? No Congresso Oficial de Psicologia de Paris de 1900, o professor Myers, de Cambridge, Myers, vamos lá, Revista dos Estudos Psíquicos 1912, Revista Científico-Moral do Espiritismo, outubro de 1900. Vê também um belo livro de Myers, A Personalidade Humana. Ó, esse livro aqui é bastante interessante. Eu não sei se eu baixei esse livro, mas eu vou anotar aqui. F. Myers. O Coronel de Rothschild francês, eu já baixei praticamente tudo. Fiz uma pesquisa e consegui achar a personalidade humana. Idade humana. Vou procurar depois na internet para não interromper aqui a nossa aula, né? Depois começa a procurar aqui, o computador cai, é um problema sério. Então a gente vê o seguinte: a maioria dos fatos sugere o caráter e a memória de algumas pessoas mortas. Estou convencido de que essa substituição de personalidade, o controle do espírito ou possessão, é um progresso sensível na evolução da nossa raça. Tá? Aqui ele está falando da raça humana, tá, gente? Olha, em todas as religiões, em todos os povos, existem esses mecanismos, tá? Uns mais aprimorados, conforme a cultura, e outros não. Uns mais incentivados, outros não. Mas, geralmente, existe aí um aspecto religioso. Durante o trânsito, o espírito do médium pouco se afasta. Ele permanece quase sempre confundido no grupo espiritual que envolve, só envolve o terrestre. Envolve, por isso que eu falei, envolve. Às vezes, sua influência se faz ainda sentir sobre o corpo para o qual seus hábitos o conduzem. Sua ação torna, então, incômodo um entrave para os comunicantes. Então, por isso que ele está falando aqui. Tá? O médium não se afasta. Então, assim, eu saio do meu corpo e você toma lugar. Não é assim. Quando a força oculta é insuficiente, o transe pouco profundo, o desligamento fica incompleto, as personalidades se misturam, tá bem? Então, quando você está no transe desse, está aí no transe a este nível, você ainda tem o controle, do seu corpo. Então, tudo que a outra personalidade vai querer fazer, você está lá no comando. Você permite ou não permite, ok? Então, tem lá, você está lá incorporado, você está lá, tem um espírito meio que violento, aí com vontade de esmurrar as pessoas, você vai passar, mas você não vai fazer isso. Você vai sentir a vontade, você vai cortar esta vontade e permitir que ele se expresse. Mas ele vai se expressar
no recipiente contido. Ele está ali como se estivesse dentro de uma camisa de força, no qual você, médium, tá, permite que ele faça certas coisas e outras coisas não. É a mesma coisa. Vem assim uma palavra, um palavrão. Você bloqueia, você se expressa de outro. Por isso que a memória do médium é necessária disso aí. Entende? É isso, tá? A explicação é isso. O médium resiste à ação exterior do espírito que faz esforço para tomar posse dos seus órgãos. Suas irradiações psíquicas se confundem com as dos manifestantes. Daí, em proporções variáveis, conforme o caso, é preciso distinguir duas coisas das manifestações: a parte do médium e a parte do espírito, operação delicada que exige conhecimento aprofundado das personalidades presentes e das condições do fenômeno. É sempre mesclado um fenômeno desse. Tá? E aí ele está falando aqui que o estado do transe facilita a sugestão. Nos fenômenos descritos na mesa, o médium permanece na posse completa do seu eu, tá? De sua vontade e poderia rejeitar as inspirações que recebe. É justamente isso, tá bom? Mesmo você sendo médium cristalino, como Chico Xavier ou era, Divaldo ou era, ainda você detém ali, você fica como observador das coisas que estão acontecendo. E aí você pode interferir ou não, ok? Logo a seguir, ele está relatando aqui que a alma, aqui ele diz que a alma retirou seu cérebro material, permanece exposto a todas as influências. Não é assim que ocorre. Quando ele está insuficientemente protegido, o médium pode sofrer tanto a sugestão de magnetizador quanto a dos assistentes e no espírito. Isso não ocorre. É o que lança, às vezes, uma certa confusão na interpretação dos fatos e necessita, a parte dos experimentadores, uma grande prudência. Em tal caso, é difícil distinguir a natureza real das influências atuantes e do próprio médium. Ele tem um escritor aqui que ele cita, Hudson Tully, no seu livro Arcano of Spirit. Tá? Então, ele está dizendo aqui que os grupos espíritas são frequentemente joguetes de uma indução, enganados pelas suas próprias forças positivas. Eles afastam as mensagens espíritas, substituindo pelo eco dos seus próprios pensamentos. E então constatam contradições e confusões que atribuem complacentemente à intervenção dos espíritos malévolos. Aqui, esse pesquisador está falando isso, mas vamos pensar numa outra coisa aqui. Tá? Muitas daquelas pessoas que compuseram diversos grupos espíritas na época de Kardec, eles não tinham ideia da fenomenologia espírita, eles estavam produzindo coisas novas. E, frequentemente, eles não tinham conhecimento disso. Vocês entendem o que eu estou querendo falar? Olha só, lá no primórdio do Espiritismo, lá com as irmãs Papã e outras mais, por exemplo, a irmã Fox, elas não tinham conhecimento profundo dos fenômenos que estavam ocorrendo. Nem sabia o que estava ocorrendo, estava só vendo o fenômeno ali. Com a codificação, aquele fenômeno foi sendo decodificado, foi sendo escrito, foi sendo explicado. Aquelas pessoas que recebiam essas explicações através dos espíritos, elas não tinham esse conhecimento. Ninguém da Assembleia que estava ali detinha um conhecimento desse. Então, essa afirmação aqui está errada. E aí a gente vê o seguinte, tá? Nos estudos do Denis fala uma coisa, é por isso que é preferível deixar os espíritos agirem sozinhos sobre o médium, abastecendo-se de qualquer intervenção magnética humana. É o que sempre temos feito no decorrer dos nossos estudos experimentais. Nas raras circunstâncias que a força psíquica falta de repente, as inteligências nos pediam para agirmos sob o médium por meio de passes. Essa intervenção passageira bastava para fazer os assistentes acreditarem numa ação sugestiva da nossa parte. Então, a gente vê, ele diz aqui, no próximo parágrafo, com muita frequência, os fluidos do magnetizador
através do seu estado vibratório particular, contrariam o dos espíritos, ao invés de ajudá-los. Tá? Então, estes devem se entregar a um trabalho de adaptação, de depuração, que esgota as forças indispensáveis à produção de fenômenos. Um magnetizador cujos fluxos não são puros, o caráter reto, a moralidade perfeita, pode, mesmo sem eu querer, influenciar o sensitivo, o sensitivo num sentido muito desfavorável. Então, a gente vê, e ele vai descrevendo aqui, quer ver? Mesmo quando a ação oculta é poderosa e bem estabelecida, é preciso ainda levar em conta o embaraço do espírito que deve comunicar-se com o auxílio de um organismo estranho por meio de recursos muitas vezes restritos. Vai em conta com o que eu estava falando aqui. O estado de harmonia entre as faculdades do espírito e a do médium raramente existe. O desenvolvimento dos cérebros não é idêntico e as manifestações são contrariadas por isso. É o que nos diziam algumas entidades no decorrer de nossas experiências de incorporação. Falando, ficamos estreitamente encerrados, faltavam-nos meios suficientes para exprimir nossos pensamentos, as partículas físicas desse cérebro são muito grosseiras para vibrar sobre a nossa ação, e nossas comunicações são, por isso, consideravelmente enfraquecidas. É isso que ocorre. E aí vocês vão ver aqueles que já participaram dessas manifestações, da produção das escritas. Aí eu digo assim, não é reunião pública. São grupos específicos formados para obterem essas comunicações. Não é essas comunicações que nós viemos adquirirem dentro da reunião pública. Numa reunião pública, lá tem a pessoa psicografando. Não é isso. São grupos constituídos para isso, tão somente para isso, ok? Né? As reuniões públicas que nós comumente conhecemos são reuniões de esclarecimento, são reuniões ali, né, muito geral. Tá? O que eu estou falando são reuniões de pessoas, grupos voltados para a produção da escrita. É diferente, que eles vão se reunir sempre, tal como a reunião pública, mas eles se reúnem sempre em recintos fechados, com as mesmas pessoas, e isso vai em grau de experimentação. A gente pode pensar um pouco nas reuniões de esclarecimento aos espíritos que ainda estão muito perturbados. Mais ou menos assim, tá bom? Mas vocês veem aqui, na leitura desse parágrafo que eu li aqui para vocês, como é difícil, tá, para o espírito se aproximar, envolver e comunicar os seus pensamentos. E os pensamentos ele se dá não da forma como nós conhecemos. Por isso que é necessário a memória do médium, o estudo do médium, tá? Imagine, para vocês, vamos pensar um pouco em Chico Xavier, quando começou a escrever a série André Luiz. Conhecimento totalmente diferente, meus amigos. Totalmente diferente. Pega um livro nosso lá. Mesmo assim, a gente vê isso, né? Então, aqui, olha só um espírito, depoimento do espírito. Tá aqui, o espírito Robert Hailup. Eu estou pronunciando aqui e eu não sei direito a pronúncia correta. O repete a seu filho, o professor Hislop. Quando ele penetra na atmosfera terrestre e no organismo do médium, as coisas, diz ele, se amesquinham para ele. Todas as coisas me parecem tão nitidamente. Quando venho aqui para exprimi-las, James, eu não consigo. Todavia, como você pode dispor de um médium de real valor, quando a possessão e incorporação mais completa e força suficiente para afastar as influências contrárias, encontramos na presença de fenômenos imponentes. O espírito se manifesta na plenitude do seu eu, em toda a sua originalidade. O fenômeno das incorporações aparece, então, como superior a todos os outros. Eu não sei se vocês já tiveram
vocês podem ver quando Joana vem de Valdo. A gente percebe ao vivo ali, né? Não sei se no vídeo percebe, mas eu já vi isso. Bezerra de Menezes, vindo de uma médica, que eu esqueci o nome, você vê que as feições se transformam. Parece que tem ali uma transfiguração. Assim, você vê, assim, né? Joana, quando vinha no Divaldo, onde eu pude estar presente, eu percebi que existia ali sei lá, você via ali na face diferente. Diferente. É isso que eu queria colocar para vocês, como isso é diferente. Então, e aqui ele vai levando aqui, alguns experimentadores se perguntam, o espírito do manifestante incorpora-se efetivamente no organismo do médium? Ou então não age de preferência à distância pela sugestão mental e a transmissão do pensamento? Como pode fazer o espírito exteriorizado do sensitivo? Que ele vai explicando, né? Um exame atento dos fatos leva a crer que essas duas explicações são igualmente admissíveis, conforme os fatos. As citações que acabamos de fazer provam que a incorporação pode ser real e completa. Ela é, em algumas vezes, até inconsciente, quando, por exemplo, alguns espíritos pouco adiantados são empurrados por uma vontade superior no corpo de um médium e postos em comunicação conosco a fim de ser esclarecidos sobre a sua verdadeira situação. É isso que eu estava falando. Então, existem grupamentos específicos para essa missão. Não, eles não são uma reunião pública que todo mundo pode, não. São reuniões esclarecedoras, compostas periodicamente pelo mesmo grupamento espiritual, pelos seus protetores, pelos espíritos, cuja missão é esclarecer aqueles espíritos que desencarnaram, às vezes de uma maneira súbita, às vezes de uma maneira violenta, e que ainda não conseguem conceber que estão desencarnados, estão bastante perturbados com o ocorrido. Não pensem que quando desencarnarem nós vamos estar, isso é um erro muito grande, tá? Que achar que você desencarnar, você está de posse de toda a verdade, tudo fica claro para você, você consegue... Não é assim. Você consegue tomar posse das suas personalidades, você vai e volta, você se examina, enfim, gente, degraus e degraus e degraus e degraus em níveis de desencarnamento. Então, a morte súbita violenta, morte súbita violenta, violento essa ligação a esse corte, o suicídio, então, nem se fala. Às vezes ele diz aqui, às vezes, olha só o que o Leonini está falando, às vezes é difícil fazê-los compreender que abandonar a vida carnal, e seu espanto chega ao cômico quando convidados a comparar organismos que eles animaram momentaneamente àqueles que possuem na Terra. Eles são obrigados a reconhecer o seu engano. Não se poderia duvidar, nesse caso, da incorporação completa do espírito. Não é? Aí ele está falando aqui, mas quando a gente viu nos livros de Hermínio Miranda, Emílio C. Miranda, outro autor que é muito interessante, essas ocorrências. Tá? Às vezes você, para convencer o espírito que ele desencarnou, você faz ele incorporar um gênero diferente da dele e ele vai ver que ele está ali, ele tem a consciência, mas ele está se vendo no corpo de uma mulher, digamos assim. Olha que coisa, né? Para quê? Para provar para ele que ele desencarnou. Tá? Aí ele diz aqui que, em outras circunstâncias, a teoria da transmissão à distância parece explicar melhor os fatos. Então, o Leon Denis vai examinando isso aqui, tá? Ao lado de provas de identidade que não permitem citação alguma sobre a autenticidade do fenômeno e a intervenção dos espíritos, constata-se uma linguagem sensitiva em transe, expressões, construção de frases, uma maneira de pronunciar que eles são habituais.
O espírito parece projetar seu pensamento no cérebro do médium, onde toma emprestado de passagem formas e linguagens, familiares a este. A transmissão se efetua, então, no limite do conhecimento das aptidões do sensitivo em termos vulgares ou escolhidos segundo seu grau de instrução. Daí também certas incoerências que se devem atribuir à imperfeição do instrumento. Então é isso. Nem todos são perfeitos, cristalinos, como Chico Xavier de Val, e alguns mais. O espírito também encontra muita dificuldade, e como Kardec fala no Livro dos Médiuns, é necessário uma constância. Nós vemos notícias, tá, que André Luiz Emmanuel escreveu durante 2 anos, já treinando Chico Xavier, e depois desse material todo foi descartado, entende? Até poder superar essas dificuldades, até o espírito poder ter a boa vontade do médium, a boa vontade do espírito, a boa vontade do grupamento que ele se encontra. Tudo isso, gente, são inúmeras variações e raramente chegam a êxito. Por isso, tão poucos médios conseguem essa cristalinidade. O médium pode ter até essa aptidão, mas tem as dúvidas, tem vários outros fatores que intervêm. Isso aí é um planejamento do alto e para dar certo é difícil, tá? Aqui ele diz aqui, às vezes, ele diz, vou citar 2 parágrafos antes de passar para outro assunto, tá? Ao despertar, o espírito do médium perde toda a consciência das impressões que ocorridas no estado de liberdade, quando ele está exteriorizado, assim também não terá sentimento algum do papel que seu corpo pode preencher durante o transe. Os sentidos psíquicos dos quais ele havia retornado por um momento após, extingue-se de novo, a matéria se estende o seu véu, a noite se faz, toda recordação se desvanece, o médium desperta num estado de perturbação que lentamente se dissipa. A mesma coisa do sonho. O sonho é o quê? O sonho é a exteriorização, entendeu? Então, a gente, quando retorna ao corpo, se você, muitas das vezes, precisa de um trabalho magnético do lado de lá, para que o corpo possa reter, a mente, né, o cérebro orgânico, possa reter as comunicações do lado de lá, para que a gente possa. E essas comunicações aparecem muitas das vezes em imagens alegóricas, em símbolos, porque a transmissão mental não se dá por meio de voz, como a gente conhece. Porém, ela se dá em meio de imagens, enfim. Para fazer sentido aqui, é necessário anotar, é necessário pensar os avisos que são, porque os sons também têm reminiscências. Quando eles entram no cérebro orgânico, ele tem as reminiscências também da vida cotidiana da pessoa encarnada. Às vezes, o retorno na carne traz cenas pungentes, quando o médium, durante a esterilização, reviu no espaço seres amados e que, no instante precedente ao despertar, conserva ele ainda toda a impressão. Dele ainda toda a impressão. O contraste entre a vida livre e luminosa, do qual ele acaba de usufruir, e a prisão escura, em que deve descer novamente, produz cenas de lágrimas, lamentos, repugnâncias em reintegrar a carne, que se traduz por lamentos e apelos emocionantes. Frequentemente, fomos testemunhas de cenas desse gênero. Gente, isso acontece, já aconteceu comigo. É muito viva a situação do lado de lá. Nas poucas vezes que eu consegui, você volta, tá? Realmente, eu já cheguei até a despertar chorando, acordando chorando. Realmente é pungente. Isso que o Leon Denis está falando aqui é realidade, tá? Ele diz aqui, não podemos passar em revista todos esses fatos que se referem aos fenômenos do trânsito. Nós nos limitaremos a citar os mais importantes e dentre aqueles que foram constatados durante esses últimos anos por diversos homens da ciência. Aqui ele começa a falar manifestações da mediunidade da senhora Piper.
Essa senhora foi durante longo tempo ligada por contrato à Sociedade de Pesquisas Psíquicas, de que já falamos, que possuía uma seção em Londres e outra em Nova York. A senhora Piper foi a principal agente das experiências empreendidas pelos sábios como os professores Lloyd, Myers, Hodgson, William James, Hyslop e outros, todos pertencentes a universidades inglesas ou americanas, e que são, de certos, os homens mais competentes que se possa citar em matéria de psiquismo, naquela época, tá? O estudo dessas faculdades foi objeto de numerosas sessões, cujos resultados têm sido consignados nos proceedings, boletim da sociedade supracitada. Esses documentos formam um volume de 650 páginas, compondo o volume 16 dos Proceedings. Um resumo dele foi publicado em francês. Tá? Ele descrevendo a senhora Piper, os experimentadores o constatam goza de uma saúde excelente. Não há na sua família tara hereditária, que assim, pessoas, né, portadores de anomalias genéticas, alguma outra coisa aqui. Apenas 2 vezes no decorrer da sua experiência, em 1893 e 1995, ela ficou doente. E a cada vez suas faculdades mediúnicas, por conta da doença orgânica, ela diminuiu. Ela foi objeto de uma vigilância constante. Policiais vigiavam seus passos e observavam seus menores atos. Tomaram todas as medidas para descobrir a fonte dela teria podido aurir suas informações. Durante a sua estada na Inglaterra, nas casas dos professores Myers e Lloyd, ela foi isolada, privada de qualquer seleção estranha, suas malas foram vasculhadas, suas cartas abertas a seu pedido. Nada de suspeito foi encontrado. Ao contrário, quanto mais rigorosa era a vigilância, mais as manifestações obtidas obtinham um caráter de certeza. Durante o transe, ela é insensível à dor, os globos de seus olhos estão revirados nas suas órbitas. Ela fala, escreve e a voz muda a cada espírito. E a gente vê que isso ocorre, tá? Com muito comum hoje aqui no Brasil, nas reuniões de esclarecimento. Eles vão narrando aqui as experiências, tá? Que eu não vou citar aqui, são páginas e páginas, e a gente vê o seguinte, meus amigos, nós vemos, ele vai falando, cada médio, né? E a gente viu uma outra coisa aqui. Vou citar um parágrafo que eu achei interessante aqui. Isso se deu com o médio de Staton Moses, tá? E a discussão de seus ensinos inspiraram os experimentadores a ideia de apelar aos espíritos que eles haviam citado, espíritos superiores designados nessa obra, eu não vou falar os nomes, e eles responderam aos apelos e a fisionomia das sessões logo mudou. Sentiu-se uma ação nova e combinado se exercia sob a direção de uma inteligência elevada. Isso aqui é citado por Kardec, e quando a gente vai fazer essa experiência, sempre aplica uma prece, pedir a proteção do espírito superior, no que, com o decorrer, se torna-se aquele grupamento de espíritos para poder, lógico, as manifestações sérias, tá? Para poder ali, proteger os assistentes e o médium, tá? E aí o médium é objeto de cuidados políticos assíduos, a máquina reparada funciona de agora em diante com precisão. Os espíritos são designados para a guarda e afasta os intrusos, os espíritos deviantes. Como é que se dá a obsessão? A obsessão se dá, tá bom? Quando um espírito determinado impede que outros espíritos se manifestem. Então, só fica ele ali fazendo a obsessão, a fascinação, enfim. E isso sempre é derivado de um defeito moral do médium, ok? Isso vem confirmar o que temos notado tantas vezes no decorrer da nossa longa carreira de experimentador, Leon Denis falando. Quando se aborda o estudo dos fenômenos com
como amador, sem cuidado algum com as condições psíquicas a preencher, raramente obtém-se resultados claros e satisfatórios. Na sessão que eu dirigia, segundo o método rigoroso, desde que a unidade de elevação de pensamento cessavam entre os assistentes, desde que o recolhimento fosse rompido por propósito ou discussões inoportunas, e que as divergências de opiniões se acusavam, as manifestações logo perdiam seu valor e sua intensidade. Espíritos inferiores se insinuavam entre nós e, sob sua influência, as faculdades da mente se perturbavam, dando apenas resultados muito imprecisos. Era preciso conter-se com energia e obter a intervenção das potências invisíveis para restabelecer o curso regular das manifestações. Foi isso que eu falei. Então, Kardec também relata isso nos livros dos médiuns. É necessário uma seriedade, é necessário uma comunhão mental, uma comunhão espiritual em cima dos objetivos visados, que sem isso, as manifestações elas são entremeadas, se perde ali a guarda. Então, essas manifestações começam a ter espíritos levianos. Então, cada experiência, tem que ter um propósito. Ela tem que ser guardada por espíritos superiores. Por isso, a seriedade. Leon Denis está relatando aqui que mesmo nas reuniões sérias, quando aconteciam esses problemas, discussões, falta de unidade de pensamento, ele via acontecer isso, tá bom? Então, a gente vê, ele diz aqui, ora, ele fala que essa unidade de pensamentos proporciona a proteção dos espíritos, facilita a proteção. Eu vou ler aqui o que ele escreveu. Ora, esta só se pode exercer na medida em que a tornamos possível, colocando-nos num estado mental e moral de harmonia psíquica que facilita a ação dos espíritos elevados. Sem afinidade de pensamentos e de sentimentos, sem comunhão entre elas, as almas não podem comunicar-se, senão acidentalmente de maneira confusa. Aqui está a suprema lei e a suprema ciência das manifestações. Diante da lição dos fatos, de que valem as críticas dos teóricos fantasistas? Aqueles que apenas veem no espiritismo uma ciência semelhante a outras ciências chegarão forçosamente a reconhecer a insuficiência de suas concepções, quando, passando da teoria à prática, constatarem o insucesso de seus esforços e, pelo menos, a pobreza dos resultados obtidos. Tá? Então, aqui, Leon Denis ele diz aqui, tá? É que ele cita as pesquisas que ocorreram. Tá? E é muito bom aqueles que se sentiram-se estimulados a procurarem sempre um grupamento espírita sério, tá? Que possa, que tenha essas experiências, que participe. Aqui no Brasil, geralmente, se faz essas experiências em prol da ajuda caridosa, de esclarecimento aos espíritos encarnados, ao tratamento de obsessões. Então, é basicamente isso, meus amigos. Aqui eu vou ficando, vou me despedindo, desejando, então, que vocês compareçam no próximo sábado e que nós vamos finalizar a leitura desse capítulo importante. Falando sempre o seguinte, peguem o livro dos médiuns nessa parte para que vocês possam aprofundar melhor aqueles, logicamente, que quiserem. Ok? Muita paz, muito obrigado, um excelente final de sábado e um bom final de semana no domingo. Ok? Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.